Pessoal, cada gestão, cada governador, cada parlamentar mostra a prioridade que tem. Nessa hora, vocês devem estar sabendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Mas a notícia que eu trago para vocês é essa aqui. Com placar apertado, o Senado recria o DPVAT e libera mais 15 bilhões de reais a Lula. O plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei complementar 233, que cria o seguro obrigatório para vítimas de acidente de trânsito, o SPVAT, que substitui o antigo DPVAT. O texto vai à sanção presidencial. Foram 41 votos favoráveis e 28 contrários, o mínimo necessário para aprovação do texto. Por se tratar de um projeto de lei complementar, o texto precisa ser aprovado por maioria absoluta, ou seja, 41 senadores, de um total de 81. A contratação do SPVAT será obrigatória e anual para os proprietários de veículos com carros, motos, caminhões e ônibus. A tarifa poderá variar entre 50 e 60 reais e a cobrança deve ser retomada já em 2025. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, depois de 2 adiamentos na comissão. O primeiro foi a pedido do relator da proposta, líder do governo, senador federal Jacques Wagner. Na semana passada, a votação foi adiada em um momento de atrito do Executivo com o Legislativo sobre gastos públicos. Sabe para que esse DPVAT serve? Para nada, tá? A grande verdade é que isso aqui abarrota os cofres públicos de dinheiro, cria uma verdadeira máfia, tá? Do DPVAT. Quantas pessoas não recebem nada? A lei do DPVAT foi criada em 2009, com um valor fixo, né? Até 13.500 no caso de morte. Naquela época, dizia que era para garantir as famílias no caso de morte. Bilhões e bilhões e bilhões de reais foram arrecadados, tá? Com esse DPVAT. Milhares de famílias nunca receberam. De 2009 até 2019, quando Bolsonaro suspendeu o DPVAT, o valor do seguro DPVAT de moto, por exemplo, subiu de 60 para chegar a absurdos R$ 200, R$ 170, alguma coisa assim. E o valor da indenização continuava R$ 13.500. Resumindo, o governo recebeu bilhões e bilhões de reais. Com a previsão do seguro DPVAT aqui, essa brincadeirinha vai gerar para o Lula a mais 15 bilhões de reais de lucro. Essa é a prioridade, né? Infelizmente, a gente tem que estar aqui tratando disso com vocês. Mas essa é a prioridade. Outra questão que a gente precisa falar. Eduardo Bolsonaro faz denúncia gravíssima contra o SECOM, né, o chefe da SECOM, o Paulo Pimenta. Segundo essa matéria do Antagonista, Eduardo Bolsonaro denuncia o Paulo Pimenta por ameaça após pedido de inquérito. Então, segundo o Eduardo Bolsonaro, ele está sofrendo de ameaça, né, crime de ameaça contra o ministro do Lula. O ministro da SECOM solicitou a inclusão do parlamentar por supostamente divulgar fake news sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Então, o ministro Paulo Pimenta pediu que o Eduardo Bolsonaro fosse incluído no inquérito, né, para investigar sobre fake news. Ele já está no inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. O que me chama a atenção é que o ministro Supremo Alexandre de Moraes, nesse caso, ele tapa os olhos para que as informações da Globo, que disseram que tudo aquilo era fake news, do próprio governo, foram desmentidas. Vem cá, teve uma matéria que disse que o governo Lula não recusou a ajuda do Uruguai. O embaixador do Uruguai aqui no Brasil confirmou isso, que o Lula não aceitou a oferta. A Folha de São Paulo confirmou isso, que o Lula não aceitou a oferta. Então, Lula mentiu ao dizer que não tinha recusado. Vai ser incluído no inquérito das fake news? A Globo vai ser incluída no inquérito das fake news depois do SBT, desembargadores, governadores desmentirem o que a Globo postou? Não, né? Olha só o que disse o Eduardo Bolsonaro na sua publicação. Fui ameaçado de morte por ministro de Lula, mas minha esposa. As ações contra Montanha da Odebrecht, Lewandowski e muito mais. Ou seja, é o que ele postou aqui, que ele foi ameaçado pelo ministro do Lula, né? E segundo o Eduardo Bolsonaro,
Ele citou aqui a forma como era conhecido na planilha da Odebrecht como montanha. É o que o Eduardo Bolsonaro cita aqui. Assiste o vídeo. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Nesse momento pede ao STF permissão para nos investigar. E a gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. Coloquem-se no lugar das pessoas que estão perdendo seus familiares. Sabe quanto é que desse dinheiro vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul? Ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte, né? Formalmente na polícia, Paulo Pimenta por ameaça de morte. Se não aguenta a pressão, Paulo Pimenta, pede para sair. Chegamos ontem aqui nos Estados Unidos, a audiência foi um sucesso, a nossa missão foi completa. Agora, lamentavelmente, hoje, já indo para o aeroporto, fiquei sabendo que, tal qual ocorreu comigo no Parlamento Europeu, que retornei ao Brasil e tinha um relatório da Polícia Federal contra mim, por eu ter participado de uma live no Space, né, da Rede X, agora o ministro de Lula, o SECOM, Paulo Pimenta, ofereceu uma denúncia contra mim ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nesse momento pede ao STF permissão para nos investigar, parlamentares, por crime de opinião. Crime esse que não existe em lugar nenhum. Muito pelo contrário, nós temos imunidade parlamentar para falar. E a gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. O governo está sendo incompetente, quando não desumano com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu compartilhei uma matéria da Folha falando que o governo federal, o governo Lula, demorou 4 dias para enviar as forças nacionais para ajudar nos resgates. E aí, ao invés deles se recolherem a sua significância e melhorarem o seu serviço, que é para isso que serve a crítica, para isso que serve a oposição responsável que nós fazemos, não, eles vão em cima do mensageiro. Primeiro de tudo, quero crer que a imprensa esteja vendo o que está acontecendo, porque assim como eles estão indo atrás de nós agora, eles podem perfeitamente virar esse canhão para vocês, quando eles bem entenderem. Porque não é possível, né, que eles ignorem que foi a Folha que fez a matéria e venham para cima de mim. Diga de passagem, matéria verdadeira. Mas eles tentam fazer isso. Tentaram agora, né, fazer com que a narrativa do seu puxadinho, né, a sua assessoria de imprensa, chamada Globo News, monopolizasse a opinião. O começo dessa história vem com uma circulação de diversas fake news. E aí, o ministro Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes, e uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. Graças a Deus, matérias de outras imprensas como o SBT, depoimentos como o do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O PT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, que é federal, foi multado 2 vezes. Vocês são nojentos. Eu não vou nem falar aqui tudo o que eu penso, porque a minha avó às vezes assiste o que eu coloco aqui nas redes sociais. Mas vocês, preocupados em burocracia, saber pesagem de caminhão, multando gente que está chegando para ajudar, os outros que estão perdendo seus filhos, coloquem-se, fiscais da NTT, né, burocratas do governo Lula, coloquem-se no lugar das pessoas que estão perdendo seus familiares. Agora que a água vai baixar, vai começar a vir muito mais corpos, né? Vocês estão preocupados em regular as redes sociais no meio de uma catástrofe dessa. Vocês são um nojo, uma vergonha para os brasileiros. Vocês criticavam tanto o Bolsonaro por qualquer coisinha e o Bolsonaro nunca calou vocês. Vocês tinham liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mas como vocês não aguentam, porque vocês não trabalham, vocês querem calar justamente aqueles que estão trabalhando para apontar os seus erros, para melhorar o seu serviço. Vocês querem nos calar para se perpetuar no poder. Vocês não têm ética, vocês não têm moral, vocês estão perdidos. Esse governo acabou. Fez um rombo ano passado de mais de 200 bilhões de reais. Sabe quanto é que desse dinheiro vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul? 0. Ou muito pouco. Porque vocês não estão preocupados. Dizem até, né, que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul não tem prefeitos do PT. E talvez esse seja o motivo pelo qual vocês têm tanto descaso com o povo gaúcho. Mas graças a Deus é um povo trabalhador, né? Como disse bem o prefeito de Bento Gonçalves. Nós decidimos uma coisa muito importante aqui em Bento. A gente não vai esperar por helicóptero. A gente vai fazer do nosso jeito de Bento Gonçalves, do jeito do Rio Grande do Sul. Nós vamos pegar com os nossos braços, o nosso pessoal, os nossos voluntários, os nossos cidadãos de Bento Gonçalves, mas a gente vai buscar todos os nossos cidadãos de Bento Gonçalves. A gente não vai ficar esperando e a gente vai fazer do nosso jeito.
e os gaúchos estão metendo a mão na massa. Eu continuo recolhendo doações em Brasília, né, nas cafeterias da Maria Amélia, para que depois, daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando tudo lá para o Rio Grande do Sul para ajudar um pouquinho, para reduzir, para atenuar o sofrimento dos gaúchos, porque a gente se coloca no lugar dos outros. Em resposta a isso tudo, eu estou conversando com o líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, e o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. A gente vai representar na PGR pelo crime de ameaça, por abuso de autoridade, porque quando o Paulo Pimenta fala nesse áudio de que nós merecemos a mesma pena de traidores em tempos de guerra, ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte. Ele deseja nos matar. Igual o Mauro Iazzi falou. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. As pessoas têm que entender que a esquerda, a depender deles, é só uma questão de oportunidade para eles realmente acabarem com a gente. Estão condenando senhorinhas e velhinhos a 14, 15, 16 anos de prisão. E não é só por aí. O que o Paulo Pimenta está fazendo, ele está aumentando o tom. Prendemos. Foi dado um depoimento do general. Não aguenta mais esse preocupado. Acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influências. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news. Não achem vocês que a história não pode se repetir. Não achem vocês que os campos de concentração dos gulags é coisa do passado. A gente está vendo agora uma denúncia de uma adolescente envolvida no 8 de janeiro, que uma psicóloga está tratando ela para que ela deixe de ser extremista. Praticamente dizendo para ela votar na esquerda. Isso é exatamente o que acontece na Coreia do Norte, nos gulags soviéticos. Essa história não pode se repetir. Eu também estou denunciando, né, formalmente na polícia, Paulo Pimenta por ameaça de morte. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Se não aguenta pressão, Paulo Pimenta, pede para sair. Se é incompetente, pede para sair. Durante o governo Bolsonaro, vocês tinham total liberdade, até para caluniar. Chamaram de genocida, chamaram de um monte de coisa. Meu pai nunca fechou a imprensa, nunca censurou um jornal. Eu lembro dos editoriais da Folha torcendo pela morte do meu pai, como se isso fosse democracia. E a gente, não se preocupa não, que a gente não vai chegar nesse nível, porque a gente não é igual a vocês, não. A gente faz oposição responsável, a gente não faz pensando tudo, né? O poder pelo poder. A gente tem escrúpulo, tem moral, tem ética, valores judaico-cristãos. Não é tudo pela causa. Se for roubar, pela causa tá valendo, igual vocês fazem, né? Para tentar reverter a história, para dizer que o Lula, que a Dilma são pessoas boas, fazendo vaquinha para o José Dirceu, como aconteceu em escândalos de corrupção passados, Mensalão, Petrolão. E além disso, Paulo Pimenta e ministro Ricardo Lewandowski, né? Que muitos diziam que seria uma pessoa moderada, né? Que lamentável, querendo investigar deputado federal por falar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. O senhor é um aposentado da Suprema Corte Nacional, o mais alto poder judiciário, atropelando agora, enquanto ministro da Justiça de Lula, a Constituição em seu artigo 53 trata da imunidade parlamentar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. Vai acabar a sua carreira se misturando e se lameando com essa quadrilha. A gente vai ter um encontro marcado porque eu também estou apresentando na Comissão de Segurança Pública uma convocação para a gente se ver pessoalmente, eu, o senhor e eu e Paulo Pimenta, temos um encontro marcado na Comissão de Segurança Pública, que eu quero ver se realmente vocês vão aplicar em mim, dentro da Câmara dos Deputados, a pena para traidores da pátria. Eu quero ver até onde vai essa valentia da pena de morte que vocês estão pregando contra mim e contra todos os conservadores. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco no Brasil, que a gente está retornando agora para o aeroporto. Meu amigo, você vê que o clima aqui está cada vez mais tenso, né? A situação está complicada. E assim, muito me assusta mesmo, tá? O papel do deputado
é fazer denúncias, é informar. E aqui é assustador, porque se tem uma coisa que ficou demonstrado é que não era fake news. E aí, caracteriza-se aqui o abuso de autoridade com toda certeza. A violação a artigo 53 da Constituição, com certeza. E aqui quem está falando é um advogado para vocês. É assustador a maneira que está sendo conduzida a máquina pública hoje para ir atrás da oposição. Pois é, fica cada vez mais complicado, né? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço e até lá.